Canal YouTube Eli Correia Oficial, o canal da saudade. E vamos a mais uma carta de saudade, mais uma história que a vida escreveu. Eu peço que você se inscreva no nosso canal também e dê aquele like, faça aquele joinha e acione o sininho. E também, por que não, mandar a sua história, escrever a sua história para que eu possa narrá-la aqui. E no canal YouTube Eli Correia Oficial, a traição de minha mãe, que custou a vida do meu pai. Quando eu cheguei aos 18 anos, descobri algo que destruiria metade da minha vida. Hoje eu tenho 30 e sou a mais velha de 8 irmãos. E até os 17 eu tinha uma família boa. Meus pais eram felizes e mesmo pobres, lutando com a vida, tínhamos as nossas dificuldades, é claro, mas éramos felizes, posso dizer. Mas, aos 18 anos, eu fiz uma descoberta que viria a mudar todo o rumo de nossas vidas. Percebi minha mãe um tanto diferente. Até então, uma mulher caseira que mal se arrumava. Vivia para os filhos, eu estudava à noite e trabalhava durante o dia. E foi quando eu comecei a perceber, comecei a notar, a observar que minha mãe estava se arrumando de maneira diferente. A minha mãe estava, vamos dizer assim, se caprichando mais no visual, comprando inclusive perfumes importados, desses perfumes de marca, desses perfumes bons mesmo. Fiquei observando isso. A mudança que estava acontecendo em minha mãe. Meu pai, meio doente, com problemas nas costas. Volta e meia, ele caía. Ele sofria assim algumas quedas, mas tinha que trabalhar e trabalhava duro para o sustento da família. Um homem carinhoso, ele era tudo para mim e para os meus irmãos. Comecei a desconfiar que minha mãe, estivesse fazendo alguma coisa de errado. Mudou inclusive o comportamento conosco, com a gente, com os filhos. Começou a ficar nervosa por qualquer coisa, a nos xingar com palavrões inclusive. Eu chegava do emprego, eu chegava do meu trabalho e ela já arrumada, exalando perfume gostoso, perfume estrangeiro, perfume dessas marcas famosas. Na época, meu irmão mais novo ia fazer 5 anos e eu resolvi fazer o aniversário dele. No dia do aniversário, no dia em que nós comemorávamos os 5 aninhos do meu irmão, eu achei estranho um certo homem aparecer em casa. E eu perguntei à minha mãe quem era aquele homem. E ela disse que era irmão de uma amiga dela. Irmão de sua amiga aqui na festa? Do meu irmão? Bom, ela disse que era o irmão da amiga dela e acabou. Mamãe, que não era de beber, de repente eu vi, ela estava bebendo e se insinuando para aquele homem, sabe, com gracinhas para ele. Eu cheguei perto de papai, que estava muito feliz com a festa, festa que eu estava proporcionando. Eu, com o meu trabalho, estava proporcionando ao meu irmão. E ele estava muito feliz com a festa do filho mais novo. E eu disse: pai, você não está vendo isso? A mãe e aquele homem. Você não está vendo, pai? Ela está muito assim, sabe? Saliente. Minha mãe, nessa hora, que ouviu, que pescou um pouco das palavras que eu estava dizendo para papai, ela me olhou e olhou assim com um olhar fulminante, olhou assim com um olhar de ódio, porque ela viu e ouviu um pouquinho do que eu falei para papai naquele canto de sala. Muito embora todo mundo estivesse cego, até o meu pai, eu fiquei de olho, eu fiquei observando. Eu sofria, pois tinha de trabalhar, tinha de cuidar dos meus irmãos e não podia ir à escola, porque eu precisei até parar de ir na escola. E eu já estava muito brava com aquela situação, porque minha mãe toda noite saía.
Meu pai trabalhava no período noturno. Eu trabalhava até uma certa hora do dia, até às 18 horas. Quando chegava em casa, mamãe saía. Algum tempo depois, mamãe ficou grávida. Mamãe engravidou. E meu pai até perguntou a ela, inocentemente, mas você engravidou e a gente não se previne? Poxa, a gente está sempre se prevenindo e assim mesmo você engravidou. Ela deu um jeito, ela levou o papai na conversa, mas eu sabia. Dentro de mim eu tinha certeza. O filho do qual ela está grávida não é de papai. Eu não tinha dúvida. Mamãe estava traindo o papai na cara dura. E ele não via, ele não enxergava. E agora ela conseguiu levar papai na conversa. Você vê, a gente previne e olha o que aconteceu. Olha aí, agora estou grávida, isso e mais aquilo. Ela deu um jeito e enganou papai. O bebê nasceu. Eu morria de medo de andar de elevador. Mas assim mesmo, eu fui ao hospital. Eu morria de medo de elevador. Não gosto de coisa fechada. Mas assim mesmo eu fui ao hospital. Peguei o elevador morrendo de medo e fui até o quarto onde mamãe estava, ver o bebê. E na hora que eu vi o bebê, naquela hora que o bebê estava ali, eu vi que não era do meu pai. Na hora eu percebi, não é do meu pai. Pensei comigo, não é do meu pai. Eu dei um toque para ele, mas ele quase me bateu, dizendo de onde já se viu eu levantando suspeita da minha própria mãe. Isso era uma loucura o que eu estava fazendo. Isso não se faz. Onde já se viu isso? Bom, eu vendo meu pai nervoso, vendo meu pai totalmente desequilibrado depois que eu dei esse toque para ele, que eu falei isso para ele, bem, eu entreguei nas mãos de Deus. E só que as pessoas na rua riam do meu pai. Por trás, tiravam sarro do meu pai. E isso me matava por dentro. Olha o chifrudo, olha o corno. O único que não sabe, acho que tem que esfregar na cara. Falavam isso, só se esfregar na cara. É o único que não vê, é o único que sabe, inocente da história. Tiravam sarro do meu pai. Sabe, meu pai passava, eram risos, eram comentários. E foi então que eu resolvi sair de casa. Fui morar com uma irmã que eu tinha lá na Bahia. Ela havia se casado com um baiano e mudou para a Bahia. Então eu fui lá morar com ela. Mas lá na Bahia, conversando com a minha irmã, eu decidi que eu voltaria. Voltaria e chamaria papai para uma conversa séria. E contaria tudo que eu sabia de mamãe, de forma clara e aberta, para que ele não fosse enganado, para que ele não fosse passado por trouxa. E foi o que fizemos, eu e minha irmã. Nós viemos da Bahia para São Paulo, chamamos papai e explicamos para ele: papai, esse filho não é seu. Sabe, papai? Aí contamos, eu principalmente, que andei seguindo algumas vezes minha mãe, contei as coisas que tinha visto. Meu pai chorou feito criança. Meu pai chorou feito criança, porque não havia como negar os fatos que eu estava colocando ali na mesa. Ao saber que aquele filho não era dele, mas ele não tinha coragem de fazer nada com mamãe. Ele adorava mamãe. Então, ele a perdoou pela traição. Ela continuou a enganá-lo. Só que meu pai, humilhado, acabou ficando doente. Sim, e não deu nem 3 meses para que ele, em meio à depressão, em meio à tristeza, a morte chegasse. Sim, foi o fim de papai. Apesar dele ter perdoado mamãe, apesar de aquele menino não ser dele, mas ele o tinha como filho, mas a tristeza se abateu sobre ele. Agora ele sabia realmente que ele foi traído, era traído e enfim, foi tomado por uma depressão, vamos dizer assim, fatal. Por outro lado, a minha mãe me odeia, dizendo que eu fui quem provocou a morte do meu pai. Porque em 3 meses meu pai morreu. E ela diz: a verdadeira assassina do seu pai é você. Na verdade, quem provocou a morte dele
Foi ela com as suas traições. Eu apenas coloquei na mesa. Eu não queria ver meu pai sendo um palhaço, sabe, na rua, os outros tirando barato com a cara dele. Eu apenas quis que ele abrisse os olhos. Agora, infelizmente, custou realmente a vida dele esta revelação, esta verdade. Às vezes eu me pergunto se devia mesmo ter contado tudo para o meu pai. Mas também não era justo as coisas acontecendo debaixo do nariz dele e ele não vendo. O pai não via, inclusive criando um filho que não era dele. Era um filho fruto de uma traição. Quanto à minha mãe, hoje ela é minha inimiga. Trocou primeiro meu pai, depois a mim, por um homem asqueroso. Ela chegou a dizer que se arrepende por ter tido a mim. Nunca deveria ter gerado uma filha assim. Ela não se arrepende de nada, mas se arrepende de ter gerado uma filha como eu, de ter dado a luz a mim. Antes ela tivesse dado o fim, que eu não tivesse vindo ao mundo, que eu não tivesse nascido. Papai, essa carta é para falar da minha saudade do Senhor. O Senhor morreu, na verdade, foi de desgosto, foi de contrariedade e não merecia. Um ótimo marido, um ótimo pai, trabalhador, pessoa honesta, direita, que não merecia ser enganada. Então, papai, o Senhor é uma pessoa boa, que eu também me vi na obrigação de falar para o Senhor, de abrir os seus olhos. Mas nunca imaginei que isso pudesse custar a sua vida. Essa é a minha história. História que a vida escreveu. Papai, que saudade de você! A traição de minha mãe, que custou a vida do meu pai. História do canal YouTube Eli Correia Oficial.